Olá, pequenos físicos, bom dia! Na aula de hoje, nós falaremos a respeito das trocas de calor com mudança de fase. Então, coloca o cinto que a viagem vai ser longa mais uma vez. Vem comigo e fica aí. Troca de calor com mudança de fase, pessoal. A troca de calor com mudança de fase vai ter o elemento agora em que um dos componentes pode estar saindo do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou vice-versa. E isso pode deixar o problema um pouco mais complexo, mas fica calmo que eu vou te dar algumas dicas que vai te ajudar a resolver esse problema, tá? Lembrando que numa troca de calor, nós vamos ter um sistema isolado e nada vai perder calor para fora e nem nada de fora vai conseguir fornecer calor para dentro do sistema, tá bom? Esse sistema vai estar isolado por aquilo que nós chamaremos de calorímetro, tá bom? E sempre o calor ele vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura de maneira espontânea, tá? Até o atingimento do equilíbrio térmico, que é quando cessa as trocas de calor entre os componentes aí dessa mistura. Então, se, por exemplo, eu tiver só dois corpos, se o corpo A perder 50 calorias, o corpo B ele vai ganhar 50 calorias, tá? Então, se eu tenho dois ou mais corpos trocando calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico tem que ser nulo, tá? Então, nesse caso, QA mais QB tem que ser zero. Mas se eu tiver vários corpos, se eu tiver N corpos, basta eu somar a troca de calor de cada um deles. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 até Qn, isso tem que ser igual a zero. Lembrando também que quando o corpo receber calor, isso vai ser positivo, e quando ele ceder calor, isso vai ser negativo, tá bom? Então, o corpo recebendo calor positivo, corpo perdendo calor negativo. Falando mais especificamente da troca de calor com a mudança de fase, a gente vai lembrar que para eu saber o que vai acontecer com o sistema, eu tenho que analisar a temperatura de cada componente do sistema e fazer uma previsão da temperatura de equilíbrio, tá? Quando ele pedir temperatura final, é sempre bom que tu faça um esquema, um gráfico da temperatura de equilíbrio. Tu tem que lembrar sempre que vai acontecer uma situação em que ele vai estar mudando de estado, então naquela temperatura ele vai ficar constante durante um bom tempo até ele terminar de mudar de estado, tá bom? Ó, só vai haver troca de calor até o atingimento do equilíbrio térmico. Depois disso, não há mais troca de calor. E o que é que tu precisa lembrar para fazer troca de calor com mudança de estado? Só de 3 equações, tá? Só 3, ó. A da troca de calor, que é somar a quantidade de calor e dar zero. A da quantidade de calor sensível, porque os corpos vão estar mudando de temperatura, que macete. E é claro, já que eles vão mudar de estado, então agora tu precisa saber também a quantidade de calor latente, o que moleza, beleza? Só essas três. Basta tu saber essas três. O resto, galera, é interpretação. Confia aqui no professor, é interpretação. Então, por isso que eu trouxe para ti aqui uma questãozinha para nós resolvermos. Ó, ela diz assim: inicialmente, 48 gramas de gelo a 0 graus Celsius são colocadas em um calorímetro de metal de 2 gramas, também estando a 0 graus Celsius. Em seguida, 75 gramas de água a 80 graus Celsius são despejados dentro desse recipiente. Calcule a temperatura final do conjunto em graus Celsius. Aí ele te deu o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama, o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius, e o calor específico desse metal aí, tá? Que vai ser 0,22 calorias por grama graus Celsius. Pessoal, então vamos lá. Vamos fazer aqui o problema, ó. Sempre começa fazendo um esboço do problema para tu entender o que está acontecendo, tá? Para tu entender o que está acontecendo. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um calorímetro. E dentro desse calorímetro, esse recipiente fechado aqui, eu vou ter gelo e água aqui. Água e aqui gelo. Tá?
O que ele me disse aqui de informação? Ele disse o seguinte, ó, para o gelo, ele disse que eu tinha uma massa de gelo de 48 gramas, que eu tenho a temperatura inicial do gelo a 0 graus Celsius e que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, tá? Do metal, que é o calorímetro, né? Do metal, ele falou o seguinte: a massa de metal que eu tenho aí, a massa de calorímetro que eu tenho é 2 gramas, tá? A temperatura inicial desse calorímetro, desse metal, também é 0 graus Celsius, tá? E o calor específico do metal é 0,22 calorias por grama grau Celsius. Já para a água, ele diz o seguinte: a gente vai ter uma massa de água de 75 gramas. A temperatura inicial dessa água vai ser de 80 graus Celsius. E o calor específico dessa água é de 1 caloria por grama grau Celsius, tá? O que ele quer saber é a temperatura final de equilíbrio, tá? E aí, quando tu precisa da temperatura final de equilíbrio, tu precisa fazer uma análise da situação primeiro, tá? Olha só, como a água está a uma temperatura maior do que os outros corpos, vai ser a água quem vai perder calor para os outros componentes. É a água que vai perder calor aqui para o calorímetro e para o bloco de gelo. Mas eu te pergunto, será que ao perder calor, ao variar a temperatura, ao diminuir essa temperatura, a água vai congelar? Ou será que é o gelo que vai descongelar? Ou será que vai ficar no meio do caminho? Vai congelar uma parte da água ou vai descongelar uma parte do gelo, tá? Então, para tu saber fazer essa análise, tu tem que primeiro saber quanto de calor que tu precisa para cada uma dessas situações extremas. Por exemplo, fazer aqui, ó. De quanto calor eu preciso para que todo o gelo descongele? Se todo o gelo descongele, eu preciso aqui do calor latente de fusão, que é igual a mL, que vai ser igual a massa de gelo, 48, vezes o calor latente de fusão, que é 80. 48 vezes 80 vai dar 3.840 calorias. Ok. Agora, tu precisa saber, e a água? Quanto de calor que a água pode fornecer para o gelo? A água pode fornecer ela sair de 80 e chegar até zero. Essa é a quantidade de calor total que ela pode fornecer para o gelo, né? Então tá. Então a água saindo de 80 e chegando até zero é o máximo de calor que ela pode fornecer para o gelo. Então aqui seria calor sensível da água. Então é massa de água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura da mesma. Então, ó, eu vou ter que massa de água, 75 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura que ela vai ter. Ó, eu fiz a seguinte situação, ela sai de 80 e indo até zero. Então aqui 80, beleza. 75 vezes 80 vai dar 6.000, né, galera? 75 vezes 80, aqui. Vai dar 6.000, tá? Vai dar 6.000. No caso aqui, como é final menos inicial, menos 80, menos 6.000. Porque ela vai perder calor. Aí eu te pergunto, a água tem calor suficiente para transformar todo o gelo? A água tem calor suficiente para transformar todo o gelo? Tem, porque o gelo precisa de 3.840 calorias para se transformar. E a água pode fornecer até 6.000. Então, a água vai transformar todo o gelo em água. A água vai descongelar todo o gelo.
tá? E depois disso, aquele gelo que virou água ainda vai aumentar um pouco a sua temperatura. Essa análise é extremamente importante que tu faça para tu saber construir a equação de troca de calor. Por quê, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Agora vamos escrever as equações aqui de troca de calor. Numa troca de calor, se eu somar a quantidade de calor trocada pelos corpos, isso tem que dar zero, tá? E quantos corpos eu tenho aqui? 3. Eu tenho o gelo, eu tenho a água e ainda por cima ainda tenho o calorímetro, tá? Quanto é a quantidade de calor trocada pelo gelo? Bom, professor, o gelo, pelo que eu percebi, ele vai descongelar todo. E depois de descongelar, ele vai aumentar a sua temperatura. Então, eu vou ter calor sensível, vou ter calor latente do gelo, mais calor sensível do gelo, tá? Porque esse gelo aqui vai se transformar em água. Mas, e o que vai acontecer com a água? A água, ela só vai variar a sua temperatura. Então, aqui só vai ter calor sensível da água. Mas o calorímetro não vai mudar de estado. Então, aqui só tem calor sensível do calorímetro. Isso daqui tem que ser igual a zero. Agora, a gente vai substituir as equações para calor latente e calor sensível, só isso. Então, eu vou ter aqui, ó, massa de gelo vezes calor latente do gelo, mais massa de gelo vezes calor específico do gelo que se transformou em água. Então, esse calor específico é da água, tá? Vezes variação de temperatura. Mais quantidade de calor sensível da água. Massa da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura da mesma. Mais aqui do calorímetro. Massa do calorímetro vezes calor específico do calorímetro vezes variação de temperatura do mesmo. Isso tem que ser igual a zero. Vamos substituir os valores numéricos agora? Qual é a massa de gelo que eu tenho? 48. Calor latente de fusão? 80. Mas, qual é a massa de gelo que se transformou em água? 48. Qual é o calor específico da água? Porque agora o gelo virou água. Então, o calor específico tem que ser da água. Vezes variação de temperatura. Lembra que eu quero saber a temperatura final? Então, vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Pessoal, qual é a temperatura inicial do gelo? Qual é a temperatura inicial? É 0 graus Celsius. Tá? Mais massa de água, 75. Vezes calor específico da água, que é 1. Vezes variação de temperatura da mesma. Agora, vai ser final menos inicial da água, que é 80. Mais, aí vem a massa do calorímetro, 2, vezes o calor específico dele, 0,22, vezes a variação de temperatura dele, que vai ser final menos 0. Isso aqui tem que ser igual a... A temperatura inicial do calorímetro é 0, tá? 48 vezes 80, eu já até fiz a conta aqui, ó, 3.840. Mais 48 vezes 1, 48, e faço a distributiva, vai dar 48 TF menos 0. Mais 75 vezes 1, 75, e faz distributiva de novo. 75 TF menos 75 vezes 80, já fiz a conta aqui também, ó, 6.000. Mais 22 vezes 0,22 vai dar 0,44. Vezes 0 vai dar 0, né? Então, fiz distributivo aqui. Agora, eu vou somar os termos que tem TF e vou passar todo mundo para o outro lado. 48 mais 75 mais 0,44 vai dar 123,44 TF. 123,44 TF. Isso vai ser igual, do outro lado vai ficar 6.000 menos 3.840. Tá? Então vai ficar 6.000
menos 3.840. Tá? Então, eu vou ter que 123,44 TF vai ser igual a 6.000 menos 3.840 é 2.160. E aí o TF vai ser igual a 2.160 dividido para 123,44. Portanto, TF vai ser igual a 17,5 graus Celsius. Então, olha só que questão maravilhosa, né, pessoal? Olha só que questão maravilhosa. Beleza, turminha? Entenderam? Então, vamos lá.